Olá, meninos e meninas do canal da Química, sejam bem-vindos a esse vídeo. Sem mais demora, eu já vou falar para vocês qual é o tema, explicar o que a gente vai falar hoje aqui. Eu vou conversar com vocês a respeito da espontaneidade da reação e a relação que essa espontaneidade tem com a entalpia, a entropia e a temperatura. Meu Deus, eu não sei nem o que é entalpia e entropia. No nosso canal vocês vão encontrar lá na nossa playlist de termodinâmica um vídeo sobre entalpia. Sobre entropia eu não tenho um vídeo ainda específico, inclusive se você quiser deixa aí nos comentários, mas aí por isso que eu vou abordar um pouquinho esse assunto aqui nesse vídeo, beleza? Então fiquem calmos, respirem. Porque vai dar para vocês acompanharem. Então, gente, se você quer saber qual é a relação de espontaneidade, entalpia e entropia, presta atenção no nosso vídeo de hoje. Bom, galera, e para a gente entender qual é a relação de espontaneidade com entalpia e entropia, o que eu fiz? Eu vou responder, né? O que eu planejei para o vídeo? Eu vou responder essa situação, ou seja, a reação abaixo, ela é espontânea em qualquer temperatura? Então, eu tenho uma reação aqui. O que eu preciso descobrir? Se ela é espontânea ou não. O que significa isso? Significa saber se ela ocorre, se eu simplesmente misturar, por exemplo, aqui ó, o CH4 com a água, os dois na forma gasosa, né? E adicionar calor aqui, se ela realmente ocorre ou não e se pode ocorrer numa temperatura baixa, numa temperatura alta. Veja que aqui eu não estou dando valores de nada, então a gente só vai fazer uma relação para saber se aumentando ou diminuindo a temperatura ela tende a ocorrer ou não. Tá? Então eu fiz de propósito não colocar valores, por quê? Porque a gente só vai entender aí a relação entre entalpia e entropia, beleza? Então vamos lá, pode respirar, vai com calma que eu vou explicando aqui um passo a passo. Bom, primeira coisa, como que eu determino se uma reação é espontânea ou não? Eu determino através do ΔG. O que é o ΔG? O ΔG é energia livre de Gibbs, tá? A gente já tem um vídeo em que eu trato da energia livre de Gibbs, mas em processos eletroquímicos especificamente. Tá? O que é um processo eletroquímico? Que tem a transferência de elétrons. Aqui não se trata de uma reação com transferência de elétrons, então não é uma reação de oxirredução aqui. Então a gente também vai determinar a energia livre de Gibbs, mas de uma forma diferente. Qual é a relação para eu determinar a energia livre de Gibbs? Ou seja, o ΔG. A relação que eu tenho é a seguinte, ó, ele é a variação, ou seja, o delta, né? Então, a variação de entalpia, né? Se você não sabe o que é entalpia, a gente tem um vídeo que fala sobre isso. E aqui, ó, nessa entalpia, que é o ΔH, então a variação dessa entalpia é menos, aqui, ó, o T ΔS. O que é o ΔS? A variação de entropia. E o T aqui é a temperatura, beleza? Então, é assim que a gente determina, através da entalpia e da entropia, né, e claro, da temperatura, né, através da relação dessas três variáveis aqui, se a reação ela é espontânea ou não, tá? Ah, professora, mas e aí, como é que eu sei se ela é espontânea ou não? Da seguinte forma, se eu tiver um ΔG que ele for negativo, ou seja, menor do que zero, significa, né, que eu tenho uma reação que ela é espontânea, ou seja, se eu simplesmente misturar os reagentes, colocar nas condições, né, para que dê um ΔG negativo, essa reação irá ocorrer. Agora, se eu fizer um cálculo e der um ΔG positivo, ou seja, maior do que zero, significa que essa reação não é espontânea, ou seja, ela não vai ocorrer. Beleza? Então é isso que eu determino. Quando eu determino o ΔG, eu determino se a reação ocorre ou não. Aí se o ΔG for igual a zero, significa que eu tenho uma reação em equilíbrio, mas isso é tema aí para outros vídeos, inclusive a gente também tem vídeo que fala sobre equilíbrio químico, tá? Mas a gente tá vendo aqui um positivo ou um negativo. Beleza, aí você vai me falar assim, tá,
Só que se a gente não tem valores, como que a gente vai determinar? Então aqui a gente só vai fazer análise de sinais, ou seja, aumentando ou diminuindo a temperatura, qual é a tendência? Que o ΔG fique mais positivo ou fique mais negativo? Tá? Então é isso que a gente vai fazer hoje, é só essa relação para que realmente você entenda a relação entre a energia livre de Gibbs, ou seja, a espontaneidade da reação, com a entalpia e a entropia. Beleza, galera, só mais um detalhe, é o seguinte, muitas vezes vocês vão encontrar ΔG com uma bolinha aqui, aí ΔH com uma bolinha aqui e ΔS com uma bolinha aqui. O que significa essa bolinha? Significa estado padrão. E o que significa esse estado padrão? Porque se você for buscar em livros, muitas vezes ele já te dá um ΔG pronto de uma determinada substância, de uma reação. E o que significa isso? Significa que aquilo, para ter um padrão, né? Significa que aquilo foi medido numa pressão de 1 atm e numa temperatura de 25 graus Celsius, tá? E além de ser na pressão de 1 atm e temperatura de 25 graus Celsius, se for uma solução, se a gente estiver falando de soluções, né, um soluto mais solvente, significa que essa solução também está na condição de 1 mol por litro, tá? Aqui, como a gente quer entender a variação da temperatura, ou seja, eu quero saber se aumentando a temperatura ela tende a ficar mais espontânea ou menos espontânea, então aqui a gente nem vai colocar essa condição padrão, isso aqui é mais para vocês saberem mesmo. Beleza, galera? Então vamos lá, que eu vou falar um pouquinho sobre a entropia e aí a gente vai conseguir resolver esse probleminha aqui e mostrar para vocês essa relação. Bom, galera, então vamos lá. Para a gente conseguir entender aí essa relação, vamos ver o que a gente tem. Então, se eu quero saber então se o ΔG tende a ficar positivo ou negativo, eu preciso saber se tanto o ΔH, quanto temperatura, quanto ΔS são positivos ou negativos aqui nessa reação. E a gente consegue tirar essa informação da reação. A primeira coisa sempre que a gente faz é determinar se a reação ela tem um ΔH positivo ou negativo e o ΔS também, ou seja, a entalpia e a entropia. Veja, aqui eu estou falando de uma reação que está o quê? Absorvendo calor. O que significa uma reação que está absorvendo calor? E como que eu sei que está absorvendo calor? Porque o calor está aqui, ó, na parte dos reagentes. Então ele precisa do calor para ocorrer. Ele está usando o calor para poder reagir, né? Então, aqui, se ele está absorvendo o calor, significa que eu tenho uma reação que ela é endotérmica, tá? Então, eu tenho uma reação que ela é endotérmica. Se ela é endotérmica, significa que ela possui um ΔH maior do que zero, ou seja, ela possui um ΔH positivo. Tá? Então, eu já sei que essa reação, ela tem um ΔH positivo, tá? Então, é a primeira análise que eu tô fazendo. Muito bem. Ah, professora, eu não sei o que é endotérmica, o que é exotérmica. Não esquece, assiste lá nosso vídeo. Agora, a gente vai falar agora de entropia. Como eu não tenho um vídeo, então vou abordar um pouquinho melhor esse assunto. Então, o ΔS, que é a entropia, a gente costuma falar que é a desordem de um sistema, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, utilizando dinheiro, que acho que talvez fique mais claro. Uma das coisas que a gente precisa fazer, lógico, para fazer qualquer análise aqui, é balancear essa reação. Se vocês observarem, essa reação não está balanceada. Porque, ó, veja, você tem aqui, por exemplo, 4 hidrogênios, mais 2 aqui nos reagentes, ou seja, você tem 6 hidrogênios nos reagentes aqui e tem apenas 2 aqui nos produtos. Então, eu preciso balancear essa reação. Inclusive, a gente também tem vídeos de como fazer esse balanceamento, tá? Então, você pode buscar lá nas nossas playlists. Só que aqui, ó, se a gente for fazer um balanceamento, a gente vai saber que a gente precisa de 1 metano, vou fazer mais rapidinho, tá? Para uma água, para 1 mol aqui de monóxido de carbono, para 3 de hidrogênios aqui, ó, 3 vezes 2, 6, ou seja, eu vou ter 6 hidrogênios nos reagentes, 6 hidrogênios nos produtos.
um carbono aqui nos reagentes, um carbono nos produtos, um oxigênio nos reagentes, um oxigênio nos produtos. Tá, aí você vai me perguntar, Professora, mas como que o balanceamento pode me ajudar a determinar a entropia? vou explicar isso agora. É o seguinte, eu costumo dizer que se a energia fosse dinheiro, e aí vocês vão entender por que eu tô com isso daqui, ela descreveria o número de diferentes maneiras dele ser contado, tá? Então, imagina, então, Se a energia fosse dinheiro, a entropia descreveria o número de diferentes maneiras de ele ser contado. ou seja, imagina que eu tenho duas, se eu pegar aqui cédulas, eu coloquei $1 aqui porque foi onde eu achei a figurinha, então imagina que eu estou contando aqui, ó, $2. Se eu pegar em cédula, eu só tenho duas maneiras de fazer essa contagem, ou seja, eu só tenho aqui, ó, ou uma nota de $2 aqui, ou duas notas de $1. Então, só tenho duas maneiras aqui de fazer essa contagem. Agora, se eu pegar em moedas, eu tenho várias maneiras para contar esses $2. Por quê? Porque eu tenho moeda aqui, ó, de 25 centavos e 50 centavos. Então, imagina, ó, por exemplo, essa primeira maneira aqui, ó, são 4 moedas de 50 centavos. Aqui, a segunda maneira, eu tenho 3 moedas de 50 centavos e mais 2 de 25 centavos. Aqui, ó, na terceira maneira, eu tenho 2 moedas de 50 centavos e mais 4 de 25. Então, eu tenho várias maneiras aqui de contar os mesmos $2. O que significa isso? Então, a gente pode dizer, então, que a entropia de um sistema que trabalha com moedas, né? Então, se eu pensar em entropia, que trabalha com moedas, ela é maior, então aqui eu teria uma entropia maior, ou seja, eu teria um ΔS maior do que um sistema, por exemplo, com cédulas, tá? Então eu tenho as duas mesmas formas de contar, tá? Porém, o que acontece? Com moeda tem o quê? Uma entropia maior. A entropia, ela é conhecida também como desordem do sistema. Isso mesmo, desordem, tá? Então, aqui como eu tenho mais formas de representar os $2, a desordem é maior. Então, a entropia seria maior. Professora, o que tem a ver isso com os reagentes, com uma reação química? Veja, aqui nos reagentes, vocês concordam? A gente acabou de balancear. Então, a gente sabe que a gente tem o mesmo número de carbono, hidrogênio e oxigênio nos reagentes e nos produtos. A gente acabou de balancear. Porém, veja só, se eu vou até colocar com uma outra corzinha, se a gente pegar aqui, ó, nos reagentes, o que a gente tem? A gente tem 1 mol de CH4, esses carbonos, hidrogênios e oxigênios, eles são representados aqui no reagente com 1 mol de CH4 e 1 mol de H2O. Então, eu tenho 1 e 1, tenho 2 mols ao total, certo? Eu tenho duas formas de representar esses 3 átomos aqui. Agora, veja nos produtos, eu tenho 1 mol e mais 3 de H2O. Então, eu tenho 4 mols ao total para representar o mesmo número de carbono, hidrogênio e oxigênio. Veja que aqui, então, nos reagentes, eu tenho 2 mols ao total para representar esse carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui nos produtos, eu tenho 4. Lembra, quanto maior, aí eu tô fazendo a relação aqui, ó, com o dinheiro. Quanto maior for o número, né? Quanto maior forem as formas de eu representar, maior é a desordem, maior é a entropia. Então, veja, quando essa reação ocorre, o que acontece? Eu aumento o número de mols. Se eu aumento o número de mols, eu aumento a desordem desse sistema. Ou seja, o meu ΔS aqui também é positivo, porque eu estou aumentando a entropia ou a desordem do sistema. Beleza, galera? Então vamos fazer agora, já que a gente já sabe que o ΔH é positivo, o ΔS é positivo, então agora a gente já consegue fazer uma relação de entalpia e entropia e a temperatura para essa reação. Bora lá! Bom, galera, feito então essa análise para saber o ΔH, a gente já soube que é positivo, e o ΔS a gente já viu que é positivo, então já viu os porquês, agora fica fácil,
Por quê? Porque na nossa análise, o que a gente precisa saber? ΔG, ele tende a ficar menor do que zero, ou seja, negativo, ou seja, espontâneo, ou o ΔG tende a ficar maior do que zero, ou seja, positivo, ou seja, não espontâneo. A gente só precisa saber isso. Então, para isso, agora a gente vai relembrar aquelas aulas de matemática, porque agora é só o quê? Fazer análise de sinais, para a gente saber se o ΔG tende a ficar positivo ou negativo. Vamos lá, galera, para a gente entender isso, veja só. Aqui a gente tem um menos, né, nessa fórmula. Ou seja, o que eu multiplico aqui, ó, de T e ΔS, né? Quanto maior for esse valor, mais negativo vai ficar. Veja, a temperatura, eu não vou considerar uma temperatura negativa, né, gente? Vamos considerar uma temperatura positiva aqui, só para a gente poder fazer a análise. Então, eu tenho aqui, ó, mais que multiplica mais, ou seja, positivo que multiplica positivo. Só que como eu tenho aqui, ó, um menos aqui na frente, que é da fórmula, quanto maior for esse valor, veja, quanto maior for esse valor, maior esse termo aqui, ó, temperatura vezes ΔS, vai ficar, maior a tendência dele ficar o quê? Negativo. Veja, eu vou ter um valor negativo, vou ter um valor cada vez mais negativo, certo? Por quê? Porque a multiplicação disso aqui, ó, a multiplicação desse fator, como eu tenho um menos aqui na frente por uma regra de sinal, então mais negativo vai ficar essa parte da fórmula, certo? Então eu vou ter, ó, positivo daqui com negativo de todo esse termo aqui. Significa o quê? Significa que quanto maior for a temperatura, maior esse fator, mais negativo vai ficar esse fator e maior a tendência do ΔG ficar o quê? Negativo, né? Veja, porque se eu tenho aqui... Ai, professora, ficou muito confusa. Calma, vou só fazer mais um resuminho aqui para vocês. Imagine o seguinte, eu tenho um ΔG, quero saber, né? O meu ΔH aqui, ele é um valor positivo, então eu tenho aqui, ó, mais um ΔH aqui, eu tenho um valor positivo, menos. E aqui, ó, T vezes ΔS, quanto maior for esse valor aqui, ó, mais negativo ele vai ficar. Então, maior a tendência do ΔG ficar o quê? Negativo, ou seja, maior a tendência dele ficar espontâneo. Então, nessa nossa análise, gente, o que a gente pode concluir? Que quanto maior a temperatura, nesse caso, então, quanto maior a temperatura, certo? Maior a tendência do ΔG ficar o quê? Negativo. Veja que eu não coloquei nenhum valor aqui. É mais para a gente realmente fazer essa análise e essa reflexão aí de como a entropia e a entalpia pode influenciar. Então, se eu tenho uma entropia positiva, que é o ΔS, né? Então, o ΔS, como ele multiplica aqui, ó, a temperatura, então se eu tenho uma entropia positiva e um ΔH aqui positivo também, porque ele é endotérmico, quanto maior a temperatura, mais negativo fica esse termo aqui. Então, se mais negativo, maior a tendência do ΔG ser espontâneo. Então, o aumento da temperatura nessa reação faz com que essa reação tenda a ser o quê? Uma reação espontânea, beleza? Porque tende o meu ΔG ficar negativo. Aí você pode me perguntar, ok, em que temperatura específica que ele começa a ficar espontâneo? Aí, gente, tem que ter valores, né? Então, a gente vai ter que buscar na literatura o valor de ΔH, vai ter que buscar na literatura o valor de ΔS, para saber exatamente em que valor de temperatura que ela se torna negativa, tá? Aqui a gente só tá fazendo uma relação entre as propriedades e a espontaneidade. Beleza, galera? Eu espero que você tenha curtido, eu espero que você tenha gostado e que tenha sido útil esse vídeo para vocês. E se foi, gente, compartilha com os amigos para que possa ajudar outras pessoas também, que é esse o meu objetivo, é o objetivo do nosso canal. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.